A resposta, não é obrigatória. Nós já tivemos diversas decisões nesse sentido, já tivemos diversos julgados. É muito comum, inclusive, essa discussão. É muito comum, talvez, um juiz, uma juíza, pedir uma ata notarial, mas não é algo obrigatório. O juiz, a juíza, o Poder Judiciário, se pedir a entrega, a juntada de uma ata notarial no processo judicial de uso capião, você pode, sim, por simples petição, informar que o seu cliente não tem condições. Então, pode ser feito. Ou ainda, que seja oficiado o cartório para que lavre uma ata de forma gratuita. Também existe essa possibilidade. A ata notarial não é pré-requisito ou requisito no uso capião judicial. Já no uso capião extrajudicial, sim, é um requisito, pré-requisito. A ata notarial do uso capião extrajudicial, ela é feita e deve ser feita através do procedimento, do provimento 65 do CNJ. O provimento 65 do CNJ deve ser respeitado na ata notarial para o uso capião extrajudicial. Tem que ser respeitado. Não resta dúvida que, se não tiver dentro dos requisitos, pressupostos, de fato, essa ata não tem validade para o registro no uso capião extrajudicial. Já no uso capião extrajudicial, é obrigatório, tem que respeitar o provimento 65, mas no uso capião judicial não. No uso capião judicial, eu só vou usufruir dessa ata se eu achar interessante, para forçar mais provas, tentar provar algo a mais. Eu costumo dizer que não vai ganhar o uso capião em virtude da ata notarial no uso capião extrajudicial. Uma confusão muito comum, que eu não quero que aconteça com você, é muito comum o advogado, a advogada, orientar o cliente: olha, preciso de uma ata notarial. Só que não orienta bem o cliente, é isso que eu quero que você tenha atenção aqui comigo. O advogado, você pede para o seu cliente para que ele vá atrás de uma ata notarial. Só que essa ata notarial, muitas vezes, se não for muito bem explicada de forma didática para o escrevente o que ele quer, o que ele precisa, ele ou ela, né, o cliente, vai dar uma confusão danada, vai travar no cartório, porque muitas vezes o tabelião de notas, não só o tabelião, mas os seus representantes, seus escreventes vão fazer confusão, achando que é a ata notarial para uso capião, extrajudicial. Porque o cliente vai falar assim: ó, preciso de uma ata notarial para uso capião. Não vai afirmar que é uma ata notarial para uso capião judicial e não extrajudicial. São atas totalmente diferentes. A ata notarial do uso capião extrajudicial tem que seguir o provimento 65. Já a ata notarial, quando nós falamos em relação ao procedimento judicial, é uma ata probatória, apenas uma ata probatória. Então é importante lembrar disso, é fundamental entender isso. A ata notarial é um instrumento público posto à disposição do notório e da sociedade também, para narrar os fatos jurídicos por ele, de fato, né, ele escrevente, representando o tabelião de notas, os atos presenciados. Então eu levo um monte de recibo, notas fiscais, contas de consumo, água e luz. O que vai acontecer? Ele, né, o escrevente, ele ou ela, vai declarar o que ele viu. É isso que ele pode fazer. Nós podemos até pagar uma diligência para o escrevente ir até o local e lavrar uma ata também, sem a emissão de juízo de valor ou manifestação de vontades. Então, de fato, o que a gente precisa entender? A ata notarial de uso capião extrajudicial é uma coisa, a ata notarial de uso capião judicial é utilizada como escritura pública de prova, apenas isso. O que é ata notarial, professor Júlio? A ata notarial é, sim, um instrumento posto à disposição do notário para a sociedade, para a sociedade usufruir como meio de prova. Eu lembro sempre nas aulas de provas que a ata notarial, por si só, não faz ninguém ganhar processo, hein? É uma prova que depende de outras provas também, porque nós sabemos que o judiciário, assim como o boletim de ocorrência, a ata notarial, dependendo da situação, não é considerada prova, então precisa tomar cuidado com isso, hein? De fato, a ata notarial é um documento, sim, importante, que nos ajuda até a fundamentar bem o uso capião, às vezes até provar algumas questões quando nós temos poucas provas, mas eu oriento sempre os nossos alunos, quando o cliente não tem muitas provas, talvez a melhor opção seja pedir uma instrução, audiência de instrução a julgamento e a apresentação de provas orais, talvez seja a melhor saída, né? Para que a gente possa, de fato, instruir melhor o processo do que simplesmente juntar uma ata notarial, porque a ata notarial não faz ninguém ganhar ação. É pré-requisito no uso capião judicial, mas no judicial não faz você ganhar ação. A ata notarial é um documento, ou melhor dizendo, é um instrumento, uma ferramenta pública, posto sim à disposição do notário
e da sociedade para narrar fatos jurídicos por ele presenciado, só isso, sem emissão de juízo de valor ou manifestação de vontades. No Brasil, até o advento da Lei 8.935 de 94, não se falava em ata notarial, mas já era utilizada em outros países, como Argentina, Espanha. Contudo, gente, ainda hoje é um instrumento de grande valia, mas pouco conhecido por alguns juristas. Poucos juristas sabem trabalhar com isso, fora a seara do uso capião, da regularização de imóveis. A ata notarial, gente, atualmente está prevista na Lei 8.935 de 94, lá no artigo 6º, inciso 3 e também no parágrafo 7º e no inciso 3º também. Ou seja, os notários compete autenticar fatos e aos tabeliões de notas compete com exclusividade lavrar atos notariais, tá? Se ainda, né, no que diz respeito ao artigo 7º, inciso 1º da Lei 8.935 de 94, a previsão da lavratura de escritura pública, ata notarial de escritura pública, portanto ela pertence, né, de fato, ao tabelião de notas com exclusividade. Perceba-se que o legislador deixou bem claro que a ata notarial não é espécie de escritura pública, tá? Então também é importante isso. Existe o entendimento, a ata notarial, né, um formato de escritura pública. Nós temos aí, podemos chamar didaticamente como escritura pública, mas o entendimento que não seria uma espécie de escritura pública. Então a ata notarial é uma forma de prova. Então tem essa discussão. É importante também, que a gente tem que lembrar aqui, em respeito ao princípio da rogação, a ata notarial só poderá ser formalizada pelo notário e pedido de pessoa interessada, e ademais, na ata notarial não há unicidade de ato, nem da redação, como na escritura pública. Assim, na ata, o notário recebe a solicitação, verifica os fatos e lavra o instrumento adequado. Então, essa é a ideia. É importante afirmar também, alguns doutrinadores afirmam muito bem isso, eu também esclareço isso no meu livro, que a ata notarial possui as seguintes espécies. Nós temos a ata notarial de constatação e diligência externa, pode ser utilizada no capião extrajudicial. Tem a ata notarial de presença e declaração, também utilizada para declarar documentos como conta de água, luz, também utilizada no uso capião. E existe a ata notarial de notariedade, também muito utilizada no meio jurídico. Existe a ata notarial de notificação e também a de autenticação eletrônica e da subsanação também, isso de documentos da internet. Então talvez aí eu tenha WhatsApp, isso acontece muito nos processos que eu quero provar uma ameaça, alguma coisa assim na internet. A ata de constatação, gente, em diligência externa, é aquela que o tabelião ou preposto autorizado, normalmente o escrevente, dirige-se, né, ao local para verificar fato, solicitando, de fato, respeitando a sua competência territorial. E o caso, né, de se comprovar uma colisão entre veículos para fazer provar em juízo. Por outro lado, o que eu quero trazer para você? Aquele que tem interesse em atestar a declaração pela pessoa, como o caso do depoimento, testemunho, isso acontece muito no capião judicial, para ser apresentado como prova em juízo, poderá se valer também da ata de presença e declaração. Então, também é importante. Já a ata, a chamada ata de notariedade, é aquela que confirma a situação fática do interessado, como é o caso de se provar que uma pessoa está viva para o Instituto Nacional da Previdência Social, né, Seguro Social, INSS, continuar proporcionando a Previdência Social. É muito comum. Já a ata de notificação, gente, permite que uma pessoa informe a outra de determinada situação e, se achar necessário, que a parte notificada realize determinado comportamento. Um exemplo é a notificação daquele que deixar de comparecer para assinar uma escritura pública. Eu trago em sequência que a ata de autenticação eletrônica constata fatos e meios eletrônicos como conteúdo de internet ou qualquer mídia de dado digital. Também de remessa de mensagens eletrônicas, de situações ocorridas por meio de ligações telefônicas, dentre outras também. E por fim, através da ata de subsanação, o tabelião também ele vai averiguar erros em documentos particulares ou oficiais, os corrige em vista de evidente descompasso entre a situação real e também a da documentação também. Então, importante, né, conversar sobre isso. Tabeliões divulgam sim os seus serviços, mas muitas vezes nós erramos muito as atribuições de cada cartório, né? Então, tabelião de notas que vai lavrar ata notarial, atas notariais, nada tem a ver com o registrador. Nós usamos como meio, não como fim. Então isso é importante também. Legal. Eu quero muito que você continue estudando, muito importante, vamos nos aprofundar. Quem faz tudo não faz nada, então é importante a gente se especializar. Vamos nos especializar. Parabéns para você
que está estudando, está investindo na sua carreira. É isso, né? Acho que nem sempre vamos agradar a todos. A gente sabe que o ser humano muitas vezes está agressivo, né, gente? Mas o bem sempre vence, faça o melhor, entregue o melhor, né? O que você possa fazer de melhor, faça isso, faça o melhor, tá bom? Eu agradeço e espero você na próxima aula. Um grande abraço e até já.